Salve, pessoal! Estamos dando início a mais uma aula de Direito das Obrigações e hoje nós começaremos a tratar das transmissões das obrigações. Portanto, encerramos as modalidades de obrigações, ou seja, as classificações das obrigações, e agora adentramos ao estudo da transmissão das obrigações, quais sejam cessão de crédito, cessão de débito, também chamada de assunção de dívida, e cessão da posição contratual, beleza? Compartilhar os slides aqui com vocês para darmos início ao nosso estudo. Maravilha, transmissão das obrigações, pessoal. Nova temática, beleza? Bom, o que é importante para a gente começar a trabalhar a transmissão das obrigações? Primeiro, vou botar meu timer aqui, galera. Primeiro, lembrar da obrigação como um processo, né? Que a gente analisou numa das primeiras aulas. Então, nós temos aqui, ó, na obrigação como um processo, nós temos aqui uma linha do tempo, certo? E aí nós temos o início da obrigação. Então, a obrigação nasce, né? Nascimento da obrigação. E essa obrigação, a gente já viu que pode ser a obrigação de dar, fazer, não fazer, divisível, indivisível, solidária, facultativa, alternativa, dentre outras possibilidades, beleza? Então, a obrigação nasce, né? E a obrigação se constitui até que chega ao seu fim, né? Ao seu fim, que pode ser esse fim, o adimplemento, que é o que se espera, adimplemento, ou o inadimplemento. Beleza. E nesse transcurso aqui, pessoal, da obrigação, né, nesse meio tempo, ora, esse meio tempo, é possível ocorrer o quê, pessoal? A transmissão das obrigações, seja o credor cedendo o seu crédito, seja o devedor cedendo a sua dívida, ou seja, numa relação complexa, em que ambas as partes sejam credoras e devedoras, né, uma das partes cedendo a sua posição contratual. Então, após o nascimento da obrigação, esta pode ser transferida por meio da cessão de crédito, transmite-se apenas o crédito, é o credor que vai transmitir, da cessão de dívida ou assunção de dívida, transmite-se apenas a dívida, ou da cessão da posição contratual, transmite-se créditos e débitos e dívidas, tá bom? O Código Civil brasileiro, pessoal, o Código Civil brasileiro, ele não tratou especificamente da cessão da posição contratual, mas ela é aceita pela doutrina majoritária e também pelo STJ, tá bom? Então, doutrinariamente e jurisprudencialmente, é aceita a figura da cessão da posição contratual, inclusive porque a regra no nosso Código Civil é da liberdade de contratar, ou seja, né, não havendo uma proibição no Código, as partes podem celebrar contratos, né, atípicos, ou seja, contratos não previstos expressamente no Código Civil, beleza? E aí os códigos português e italiano, por exemplo, eles já sim prevêem a cessão da posição contratual, tá bom? Nosso estudo, pessoal, vai começar cessão de crédito, certo? Muito bem. Bom, o que é a cessão de crédito para começar a brincar aqui? É um negócio jurídico bilateral, pelo qual o credor transfere a uma outra pessoa, no todo ou em parte, seus direitos na relação obrigacional. Tá? Então, nós temos, lembra, na obrigação, credor, um devedor. Tá? O credor vai ceder o seu crédito para uma terceira pessoa. E essa cessão ela pode ser feita de forma gratuita, né? Como se fosse assemelhada a uma doação, ou pode ser cedida de forma onerosa, assemelhada a uma compra e venda. Tá? Normalmente, pessoal,
O que se dá na prática é uma compra desse crédito. Você compra o crédito e quem compra o crédito paga um valor menor, claro, né? Porque ele está no risco de o devedor não adimplir com a dívida. Então, vamos lá. Depois eu vou dar exemplos aqui, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui só para a gente já começar, vocês começarem a entender. Então, nós temos aqui o credor A. Deixa eu botar uma outra coisa aqui. Nós temos aqui o credor C. E nós temos o devedor B. Né? O D deve 10 mil reais, a gente já sabe que 1.000 é representado pela letra K, 10 mil reais para C. O C pode ceder o crédito para um novo credor, né? Vamos chamar ele de quê? De A. Para um novo credor. E aí, normalmente, esse novo credor vai pagar 10 mil para poder receber 10 mil de D? Para quê? Se ele vai ter o risco de não receber. Né? Então, ele vai pagar, por exemplo, eu te pago 7 mil e compro esse seu crédito. E aí ele paga 7 mil, A sai da relação contratual e a relação fica assim, né? Aí vai passar a ficar A como credor e D como devedor de A do valor de 10 mil. Tá bom? Essa seção pode ser entre créditos a vencer ou créditos vencidos. Pode ser parte do crédito ou total do crédito, sem problema nenhum. Pode ceder para mais de uma pessoa, tá? Sem problema nenhum. Maravilha, pessoal. Então, quem são as partes? Quem são as partes na seção de crédito? Nós temos o chamado cedente, que é o antigo credor, ou chamado também de credor primitivo. Nós temos o cessionário, que é o novo credor. E nós temos o cedido, que é o devedor, tá bom? Então, agora eu vou fazer mais um exemplo aqui, dando nome aos bois. Então, nós temos A e nós temos B. B deve 20 mil reais para A. A, pessoal, A é quem? É o credor. E B é o devedor. Beleza. Ocorre que A vende o crédito, ou seja, vende o direito, né, de cobrar 20 mil reais de B para C. Então, entra o C aqui. E aí o A passa a ser o credor primitivo, ou seja, aquele que era o primeiro credor, mas não é mais. Também chamado de cessionário, não, desculpa, de cedente, porque ele que vai ceder o crédito. E o novo credor, que é o C, ele é chamado de cessionário, porque ele que compra, cessionário, pois ele que compra o crédito, tá? E o devedor pode ser chamado de cedido, muito embora possa continuar a chamar ele de devedor, tá? Até porque alguns autores criticam chamar o devedor de cedido, porque ele não cede nada, né? Não é ele que é cedido, e sim o crédito, tá bom? Então ele continua sendo devedor. Mas vocês vão ver aí na literatura, em decisões dos tribunais, tanto o devedor ser chamado de devedor quanto de cedido, beleza? Beleza. E aí, normalmente, o que a gente viu, essa sessão pode ser gratuita, ele pode ceder de graça, ou pode ser onerosa. Em sendo onerosa, normalmente, o valor pago pelo novo credor ao credor primitivo é um valor inferior ao valor da dívida. Não é não? Vimos isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Razão, né? Em razão do risco de não obter o crédito, né? De não obter o crédito. O devedor ser insolvente. Ou já haver dificuldade de cobrar do devedor, ou haver gastos envolvidos na cobrança do crédito, caso o devedor não pague voluntariamente, né? Na demora de obtenção desse crédito, né? Todos esses riscos são assumidos pelo credor. E aí, se você vai comprar uma dívida, normalmente você compra essa dívida por um valor menor, tá? Essa seção de crédito, pessoal, é comum em empresas, né?
que recebem um crédito do seu cliente, só que elas querem ter esse dinheiro logo, elas precisam ter um capital ali para girar, né, o seu negócio. E aí elas vendem esse crédito para um banco, por exemplo, uma instituição financeira, tal, que se chama de factoring. E aí a instituição financeira ela paga, né, ela compra esse crédito por um valor um pouco menor do que vale o crédito, né, e o cedente, no caso, que é essa empresa, né, ele ganha o dinheiro na hora para ser utilizado, né, no momento, imediatamente. E esse crédito normalmente é um crédito, né, a vencer, é um crédito futuro ainda, fica de titularidade da instituição financeira. Beleza? Maravilha. Muito bem. Então, vamos ver aqui as características da cessão de crédito, que são várias, né? E eu fui dividindo elas de forma a ficar bastante didático aqui a apresentação, tá? Em regra, existe a possibilidade de cessão de crédito. O direito patrimonial pode ser transmitido. Mas há exceções, tá bem? Há exceções. Quais são as exceções? Se a isto que é a cessão de crédito, se opuser à natureza da obrigação, então nós temos, por exemplo, o artigo 1707 do Código Civil, que trata de crédito alimentar. Crédito alimentar, pessoal, não pode ser cedido, tá? Ele tem natureza personalíssima, tá bom? E, portanto, não se pode ceder. A própria lei pode assim prever, como também prevê no 1707, né, no crédito alimentar. E aqui um exemplo, artigo 520, é o direito de preferência na compra e venda. Direito de preferência na compra e venda não pode ser cedido, tá? O direito de preferência não pode ser cedido. Mesmo que você ceda, né, a sua posição no contrato de compra e venda, o direito de preferência não será transferido. Ou as partes, o cedente e o cessionário, podem assim combinar, tá bom? Desculpa, cedente e cessionário não. O devedor, o credor e o devedor, né? Podem assim combinar. Olha, credor e devedor. Olha, credor, você não poderá ceder esse crédito a mais ninguém. E eles escrevem isso no contrato, né? Na obrigação que está sendo constituída, e aí o credor não vai poder ceder esse crédito para outra pessoa, tá bom? Vamos ler aqui o artigo 1707 e 520, pessoal. Vamos lá. 1707, olha. Pode o credor não exercer. A gente está falando aqui do quê, pessoal? Dos alimentos, tá? Aqui, ó, 2 alimentos, tá bom? O credor pode não exercer o seu direito aos alimentos, porém, lhe é proibido renunciar a esse direito, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, que é o que nós estamos estudando, tá certo? Vamos ver o artigo 520, galera. Olha só, aqui a gente está falando das cláusulas especiais do contrato de compra e venda, tá vendo? Das cláusulas especiais à compra e venda. Vocês estudarão isso em contratos em espécie. Quando a gente está do direito de preferência, vai falar, ó, direito de preferência é tratado aqui, né? Do artigo 513 ao 520. E o último artigo a tratar direito de preferência diz o seguinte: o direito de preferência não se pode ceder nem passar aos herdeiros. Portanto, a lei proíbe a cessão do direito de preferência. Maravilha? Então, vamos voltar aos slides, e eu quero ler o artigo 286 para vocês, que vai falar sobre isso, mas vai dar ainda algo a mais que eu vou falar com vocês agora, tá? Então, o que a gente viu é o seguinte, ó, o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei, à convenção com o devedor, ponto. Faz uma barra aqui, ó, ponto. A cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação. O que isso quer dizer, pessoal? Essa hipótese aqui está tratando desse caso aqui, ó, da convenção, ou seja, se devedor e credor, ao celebrarem lá a obrigação, ao constituírem a obrigação, estipularem alguma cláusula, né, que o credor não pode ceder o crédito dele. Muito bem. Nesse caso,
Se essa cláusula está no contrato, beleza, não tem problema nenhum. O potencial comprador, ao ler esse contrato, ele vai saber que existe essa proibição. Tudo bem. Agora, e aí, eventual cessão, existindo cláusula nesse sentido, será ineficaz perante o devedor. Tá certo? Agora, imagina que devedor e credor celebram um contrato e, por meio de um outro contrato ou de forma verbal, eles acordem que o crédito não poderá ser cedido, mas isso não chega, não está no contrato e não chega ao conhecimento do cessionário, ou seja, de quem está comprando o crédito. Ora, nessa hipótese, muito embora exista uma cláusula, né? Muito embora exista uma cláusula, se ela não constar do instrumento da obrigação, ela não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé, ou seja, de boa-fé subjetiva, o cessionário que não tem conhecimento da existência dessa cláusula que proíbe a cessão, tá bom? É isso que esse artigo quer dizer. Maravilha. O artigo 287 vai falar o seguinte, ó, salvo estipulação em contrário, então as partes podem prever de forma diferente, na cessão de crédito, na cessão de um crédito, abrangem-se todos os seus acessórios. O que a gente está falando aqui, pessoal? Os acessórios seguem o principal. E o que é isso? É o princípio da gravitação jurídica, já estudado em outras aulas, certo? Assim, a cessão de crédito engloba não só o crédito, como também eventuais juros, cláusula penal, garantias desse crédito e etc. Ou seja, o acessório segue o principal. Mas veja que as partes podem prever, combinar de forma diferente. As partes quem, pessoal? Cedente, credor primitivo, e cessionário, novo credor, tá certo? Por que eu estou batendo nessa tecla que as partes são o cedente e o cessionário, né? O credor primitivo e o novo credor? Por quê, pessoal? Por quê, pessoal? Na cessão de crédito, não importa a concordância, anuência, consentimento do devedor. O devedor sequer participa desse contrato de cessão de crédito, tá certo? E essa é uma regra muito importante que ajuda a diferenciar também, que é diferente, né? Não ajuda a diferenciar, mas que é diferente da assunção de dívida, como a gente verá mais à frente. Na assunção de dívida, é preciso que o credor concorde com a cessão da dívida. Por quê, pessoal? Ora, se eu sei que a Maria deve a mim R$ 10, se eu aceitei fazer um contrato com ela nesse sentido, é porque eu pesquisei sobre a Maria, ou eu conheço a situação financeira da Maria, né? Eu acho que ela tem patrimônio para me pagar. E se ela não me pagar, eu acho que ela tem patrimônio, ou eu sei que ela tem patrimônio, que eu possa expropriar, né, para com a venda obter o meu crédito, beleza? Agora imagina que a Maria ceda, né, a dívida, a gente está falando de cessão de dívida, tá, pessoal? Ceda a dívida para uma pessoa falida, para um mendigo, por exemplo, que não possui qualquer patrimônio. Ora, eu, como credor, sou obrigado a aceitar que Maria, que me deve R$ 10.000, passe a dívida para uma pessoa que não tem patrimônio nenhum? Claro que não. Aí tem que ter autorização minha, do credor. Mas na cessão de crédito, tanto faz para quem o devedor vai pagar. Se é para mim, se é para o João, se é para o Marcos. Não faz diferença, né? Não faz diferença. Por esse motivo, o devedor, na cessão de crédito, não precisa da sua anuência, seu consentimento e sequer participa, sequer assina o contrato de cessão de crédito. Tá bom? Muito embora ele possa assinar, porque aí ele já vai ter ciência, que a gente vai ver que ele precisa ter ciência dessa cessão, né? Para ele saber que ele não deve mais para o credor primitivo, deve sim para o novo credor, tá certo? Algo que a gente vai ver logo a seguir. Mas mantendo aqui na desnecessidade de consentimento, vamos trazer um caso para fixação do conteúdo. João deve pagar R$ 10.000 para Maria. Esta, Maria, que é a credora, cede seu crédito para Lucas, sendo devedor notificado, Lucas resolve cobrar o débito, mas João, devedor, alega que não concordou com a cessão de crédito. João tem razão? Bom, vamos lá, pessoal. João é quem? João é o devedor. Maria
é a cedente, ela que cedeu o crédito, né? Ela é a credora primitiva que cedeu o crédito para quem? Para o Lucas. O Lucas é o cessionário, ou seja, quem recebeu o crédito, seja de forma gratuita, seja de forma onerosa. Cessionário. Muito bem, Lucas foi notificado, e aí, Lucas foi notificado não. João, devedor, foi notificado e o Lucas foi cobrado de João. O João falou, eu não concordei com essa sessão. Eu devo é para Maria, eu não devo para você. Né? Eu precisaria ter autorizado essa sessão de crédito. Faz sentido a alegação de Lucas, de João, né, do devedor? Faz sentido a alegação do devedor? Claro que não. A gente viu que a sessão de crédito não depende da anuência ou participação do devedor. Muito bem. Efeitos perante o devedor. Como eu falei, o devedor ele tem que ter ciência de que houve uma sessão de crédito para ele saber a quem ele deve pagar, né? Porque se ele não tiver ciência, ele vai achar que ele tem que pagar para o credor primitivo. Então, para ter eficácia perante o devedor, é preciso que este seja notificado, tá? E a lei, ela diz que se considera, aí você pode ser uma notificação judicial ou uma notificação extrajudicial, pode enviar uma carta, um telegrama, um e-mail, tá bom? Qualquer meio de prova que demonstre a ciência do devedor desta sessão de crédito, tá? E se considera notificado o devedor que, por escrito, aí ele exige que seja por escrito, se declarou ciente da sessão feita. Então, imagina que ele ouviu falar, né? Ele não foi notificado, mas ele soube por terceiros que houve essa sessão de crédito e ele manda um e-mail avisando, olha, estou ciente da sessão de crédito feita de Maria para Lucas e irei pagar para ele. Beleza, ele se deu por ciente, tá bom? Aí não precisa mais ser notificado. Vamos ver, então, questões afetas à ciência, à notificação do devedor, né? Vamos lá. João deve pagar 10 mil reais para Maria, esta cede seu crédito para Lucas, mas estes não notificam o devedor, que não tem ciência da cessão. João, então, paga os 10 mil reais para Maria. O que ocorre? Olha, pessoal, que interessante. Olha só, nós temos o devedor, que deve 10 mil reais para Maria, credora. Maria cedente cede o crédito para o cessionário Lucas. Mas João não sabe, não é notificado e não sabe dessa sessão. E aí João vai lá, na data do vencimento, paga para Maria. Toma, Maria, os 10 mil reais. Transferiu, nem falou nada para Maria, transferiu direto dinheiro para Maria. Ora, o que aconteceu, pessoal? O que acontece? Entende-se que Lucas pagou bem, pagou corretamente, uma vez que ele não tinha ciência da sessão. Então, Lucas pagou corretamente, Lucas está livre da sua dívida. Extingue-se a dívida com relação a João. Desculpa, Lucas não, João. O devedor pagou bem, João pagou bem, e extingue-se a dívida com relação a João, devedor. O que vai acontecer é o seguinte, Lucas, nesse caso, terá que cobrar de Maria os 10 mil reais. João, o devedor, não vai ter mais nada a ver com essa relação, tá? Aí a relação vai ficar entre Maria e Lucas, ou seja, entre cedente e cessionário. Entenderam? Muito tranquilo, né, pessoal? Então, considera-se que João cumpriu com a obrigação, já que para todos os fins, para ele, Maria continuava sendo a credora. Nesse sentido, o artigo 292 do Código Civil, primeira parte, fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo. O credor primitivo, nós já vimos que é o cedente. Show de bola. Outro caso aqui parecido, hein? João deve pagar 10 mil reais para Maria, esta cede seu crédito para Lucas, só que estes fazem o quê? Notificam o devedor que tem ciência da cessão. João, então, paga os 10 mil para Maria. O que ocorre? Ora, João, nesse caso, já estava ciente de que o crédito havia sido cedido para o Lucas. Mesmo assim, ele pagou os 10 mil reais para Maria, credora primitiva cedente. Nesse caso, pessoal, como o Lucas tinha ciência, uma vez que havia sido notificado, Lucas pagou mal. E quem paga mal, paga duas vezes. Muito embora ele possa obter o ressarcimento, né? Eu sempre afirmo e chamo a atenção que essa frase ela é incompleta, né? Ela é incompleta. Quem paga mal paga duas vezes, mas pode obter o ressarcimento do valor pago mal, beleza? Muito bem. Mas isso significa o quê? Que ele pagou 10 mil para Maria, Lucas vai lá e cobra dele. Ele pode falar, epa, eu já paguei 10 mil para Maria? Não, ele não pode pagar. Nesse sentido, ele paga mal, paga duas vezes. Nesse sentido, ele vai ter que pagar novos 10 mil para o Lucas. Só que João, claro, não vai ficar na mão, né? O direito, ele proíbe, ele veda
o enriquecimento sem causa. E Maria não faz jus ao recebimento de 10 mil reais. Portanto, Maria terá de devolver os 10 mil para João. Mas perante Lucas, João não pode opor qualquer defesa no sentido de que já pagou o crédito para a credora primitiva. Por quê? Porque ele tinha ciência, ele já tinha sido notificado da cessão de crédito. Muito tranquilo, pessoal? Muito tranquilo. Considera-se que João, devedor, pagou mal a obrigação, por isso ele continua devendo 10 mil reais para Lucas, novo credor, cessionário, muito embora possa requerer o ressarcimento do valor pago indevidamente para Maria, antiga credora, chamada de cedente. Beleza? Acho que vocês aqui estão craques com essas explicações e eu posso me aprofundar ainda mais no estudo da cessão de crédito. Vamos lá. Manuel deve pagar 10 mil reais para Camila. Veja que eu mudei os nomes porque agora mudou o cenário. Esta cede seu crédito para Iracema, mas estas não notificam o devedor, que não tem ciência da cessão. Então, o devedor não é notificado e não tem ciência da cessão. Vencido o prazo para pagamento, o devedor não paga o valor devido, ou seja, ele nem pagou para Camila, nem pagou para Iracema. Iracema, que é quem comprou o crédito ou recebeu gratuitamente o crédito, pode cobrar a dívida de Manuel que ainda não foi notificado da cessão. Olha que interessante. Nós temos aqui uma cessão de crédito, o devedor não teve ciência dessa cessão. O devedor, além disso, ficou inadimplente, porque chegou a data do vencimento da dívida e ele não pagou, nem para a credora primitiva, nem para a nova credora. Para a nova credora ele não ia pagar mesmo porque ele não sabia da cessão de crédito, mas ele teria que ter pago para a credora primitiva, no caso aqui Camila. Só que quem é titular do crédito agora é Iracema, né? Houve um contrato de cessão de crédito entre Camila e Iracema. Iracema pode cobrar a dívida do Manuel, que ainda não foi notificado da cessão? Olha que interessante, pessoal. A resposta é sim, tá? A resposta é sim. O cessionário, o novo credor, pode exercer os atos conservatórios do direito cedido, atenção, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor. Vou até grifar aqui, ó, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor. Isso está no artigo 293 do Código Civil. Então, o novo credor, o cessionário, ele pode cobrar a dívida vencida, como é o exemplo aqui do caso, ele pode interromper a prescrição, por exemplo, notificando judicialmente o devedor, tá certo? E aí a jurisprudência entende que, a partir da citação da ação judicial, o devedor passa a ter ciência da notificação, tá certo? Trouxe aqui, inclusive, decisões nesse sentido, tá, pessoal? STJ, por exemplo, olha só. Cessão de crédito, ausência de notificação do devedor. Exigibilidade da dívida, artigo 290 do Código Civil. Citação, ciência da cessão. O objetivo da notificação, previsto no artigo 290 do Código Civil, é informar ao devedor quem é seu novo credor, a fim de evitar que este pague o débito perante o credor originário, pague mal, impossibilitando o credor derivado, ou seja, o cessionário, de exigir do devedor a obrigação, então, adimplida. Só um parênteses aqui, pagar mal se ele tiver sido notificado, né? Se ele não tiver sido notificado, ele vai pagar corretamente, né? E quem vai se dar mal nessa história é o cessionário, é quem comprou o crédito ou recebeu o crédito gratuitamente. Por isso que é o cessionário, é o novo credor que, em regra, tem o maior interesse de notificar o devedor, para evitar que esse pague ao credor primitivo, tá certo? A falta de notificação, atenção, pessoal, não destitui o novo credor de proceder aos atos que julgar necessários para a conservação do direito cedido, artigo 293 do Código Civil. A partir da citação, a parte devedora toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar, beleza? Lógico que o novo credor só vai cobrar o devedor se este não pagar a dívida no prazo, né? Não vai cobrar antes de vencer a dívida, tá certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Cessão de crédito, eficácia perante terceiros. Nós analisamos a eficácia perante o devedor. O devedor precisa ser notificado ou, de alguma forma, demonstrar por escrito ter ciência da cessão, né? Feito isso, a cessão de crédito, contrato entabulado entre antigo credor e novo credor, ou seja, cedente e cessionário, se torna eficaz perante o devedor. E a eficácia dessa cessão de crédito perante terceiros, que não o devedor? Para ter eficácia perante terceiros, é preciso que a cessão seja feita o quê? Por instrumento público ou particular,
revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654 do Código Civil, com registro no registro de títulos e documentos, tá? Então, o artigo 654, parágrafo 1º do Código Civil, vai te falar o seguinte: o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, qualificação que ele está tratando do contrato de mandato, né? Então, lê-se outorgante, qualificação do cedente e do cessionário, a data e o objetivo da cessão com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Muito bem. Isso aqui não vale para a cessão, tá? Isso daqui não vale para a cessão. Não é necessário. Artigo 129 da Lei de Registros Públicos determina que estão sujeitos a registro no RTD para surtir efeitos em relação a terceiros os instrumentos de cessão, de direitos e de créditos. Beleza? Fechado. Então, vamos no caso para consolidar o entendimento. O devedor é considerado terceiro para fins de eficácia da cessão do crédito. Veja que a pergunta ela tem sentido. Vou explicar. O devedor é considerado terceiro para fins de eficácia da cessão de crédito. Por que eu falo isso? Porque a lei diz que para dar eficácia para o devedor, artigo 290, vamos abrir aqui o Código Civil. Artigo 290, a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando este notificado, né? E aí o artigo 200 cadê o artigo? Será que é antes? 288 vai dizer que é ineficaz em relação a terceiros a transmissão de crédito, se não celebrar por instrumento público ou particular revestido das solenidades. A pergunta que se faz é a seguinte: esse devedor, além de ser notificado quanto à cessão de crédito, né? Além disso, para ter eficácia em relação a ele, essa cessão tem que se dar por meio de instrumento público ou particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654, ou devedor e credor são pessoas diferentes para a lei nessa hipótese, entende? Para o devedor, basta que ele tenha conhecimento, seja notificado, né? E aí a cessão, no caso, poderia ser, inclusive, verbal, né? E para a relação em terceiros, que não o devedor, é que seria necessário instrumento público ou particular revestido das solenidades, tá? Isso foi discutido pela doutrina. Opa, o que eu falei aqui? Isso foi discutido pela doutrina, que chegou ao seguinte entendimento. Vamos voltar para lá, para aquele caso ali. Isso. Chegou ao seguinte entendimento. Olha só, enunciado 618 do Conselho de Justiça Federal, da Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. Já expliquei para vocês sobre esses enunciados, sobre essas jornadas de direito civil, né? São reuniões periódicas, nas quais especialistas, né, advogados, professores, magistrados, promotores, defensores e etc., se reúnem e debatem temas controversos dos direitos, tentando chegar a uma conclusão. Essa conclusão são os enunciados, né, que buscam explicar questões controversas atinentes ao direito civil. Isso nas jornadas de direito civil, né? Existem jornadas de direito comercial, jornadas de direito processual civil, jornadas de outras jornadas de outros ramos do direito, tá certo? Muito bem. E aí, havendo aprovação, né? Eu confesso que eu não sei se o quórum é maioria, se é 2/3, qual é o quórum, mas havendo aprovação dos presentes, o enunciado é aprovado. E aí entende-se que, né? Entende-se que o enunciado representa a posição majoritária da doutrina nacional sobre determinado assunto controverso, tá bom? E aí o enunciado 618 do Conselho de Justiça Federal vai dizer o seguinte: o devedor não é terceiro para fins de aplicação do artigo 288 do Código Civil, bastando a notificação prevista no artigo 290 para que a cessão seja eficaz perante ele. Ou seja, não precisa haver um documento público ou particular com aquelas formalidades, com aquelas solenidades, para que a cessão tenha eficácia perante o devedor, tá bom? Vou ler a justificativa aqui, que é essa que eu expliquei para vocês, tá? Ainda há enorme controvérsia na doutrina acerca da necessidade ou não de que a cessão de crédito, para que haja eficácia em face do cedido, o devedor, tenha de ser registrada na forma do artigo 288. Caio Mari, por exemplo,
Entre outros, defende a necessidade do registro que se consubstanciaria em uma formalidade excessiva para a total eficácia da cessão perante cedido. Tendo em vista que o artigo 290 trata especificamente da hipótese envolvendo o devedor, trata-se de norma específica que afasta a aplicabilidade do artigo 288 para o caso. Beleza? Entendimento aparentemente majoritário da doutrina nesse sentido, com o qual, particularmente, eu concordo. Beleza? Interessante, pessoal? Muito. Artigo 294, vamos dar sequência. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. Qual é o objetivo disso? Eu vou mostrar o exemplo, vai ficar muito claro para vocês. Evitar comportamento abusivo, escuso, indevido do credor primitivo. Vamos ver aqui no exemplo que vai ficar claro para vocês o que eu estou falando. Nós temos aqui o credor A, nós temos o devedor B. O devedor B deve 50 mil reais para A. Tá bom? Vamos escrever aqui para ficar bem claro. Devedor, credor. Só que sabe o que acontece, galera? Sabe o que acontece? O A deve 50 mil para B. Vamos botar outro valor para não ficar... Vamos botar outro valor. O A deve 60 mil para B. Opa. O que isso significa, galera? O que isso significa? Que o A sabe, a dívida está vencida, tá? Que o A sabe, se cobrar de B os 50 mil, o B vai falar, epa, você está me cobrando 50 mil, mas você me deve 60, logo eu não te devo nada, é você que me deve 10 mil reais, ou seja, a diferença entre 60 mil e 50 mil. Então, A, malandro, se julgando malandro, vai falar, olha, eu não vou cobrar de B os 50 mil, porque ele vai alegar compensação, algo que a gente vai estudar mais na frente, tá, pessoal? Porque ele vai alegar compensação. O que é que eu vou fazer porque eu sou malandro? Eu vou ceder meu crédito para o C. E aí o C se torna o novo credor, né? Vamos botar outra cor aqui. Fica bonito. Novo credor. Chamado de cessionário, né? Novo credor, é o cessionário. Aí, beleza, ele cedeu o crédito, pode ter vendido, pode ter dado gratuitamente. Vamos ver que ele vendeu por 40 mil reais. Ele prefere receber 40 mil do que não receber nada, né? Então, o C pagou 40 mil reais para comprou esse crédito por 40 mil reais. Beleza. E aí, o novo credor é o C. Aí, o C vai lá, vamos mudar a cor aqui. O C vai lá e cobra esse valor de B. B, eu comprei, o B é notificado da sessão, né? O B é notificado da sessão, você vai lá e diz, B, como você sabe, você já foi notificado, eu comprei o crédito de A, ou, portanto, houve uma cessão de crédito, eu agora sou o titular do crédito de 50 mil reais, pague a mim o que você deve uma vez que venceu a dívida. B vai falar o quê? Não. Eu tenho o direito, de acordo com o artigo 294 do Código Civil, de opor a você, novo credor, também chamado de cessionário, as exceções que eu possuo contra o cedente até o momento da cessão do crédito. Entendido? Fácil, fácil. Com exemplo, eu acho que ficou muito tranquilo de vocês entenderem. É isso que o artigo quer dizer. Maravilha, galera. Olha só. Continuando aqui o estudo da cessão de crédito. Vamos analisar como que é a responsabilidade do cedente, do credor primitivo, né, pela existência do crédito. Então, a gente tem que dividir aqui a cessão onerosa da cessão gratuita. A cessão onerosa é quando há um pagamento, né, uma compra, né, uma compra desse crédito. Nesse caso, o cedente, que é o credor primitivo, ele responde pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu. Então, ele não responde pela solvência do devedor, ele responde pela existência, ou seja, que a dívida ainda não havia sido paga, que a dívida não era prescrita, que não havia uma compensação. Ele responde pela existência do crédito, tá?
e a cessão onerosa é a mais comum de ocorrer na prática. Já se a cessão for gratuita, se ele doou esse crédito, nesse caso, o cedente ele responde pela existência do crédito ao tempo que ele cedeu, mas somente em caso de má-fé, tá, pessoal? Caso ele soubesse que o crédito era inexistente, mesmo assim, cedeu gratuitamente para um terceiro. Ou seja, se ele sabia que o crédito era inexistente, tá bom? Agora, o que é bacana de sacar, uma questão diferente. A responsabilidade do cedente não pela existência do crédito, mas pela solvência do devedor. Pela solvência do devedor. Aí nós temos a regra. Qual é a regra? A regra é que o cedente não se responsabiliza pela solvência do devedor. E aí, a isso se dá o nome de cessão pró-soluto. Cessão pró-soluto é aquela que se confere plena quitação do débito do cedente para a concessionário, exonerando o excedente. Então, a partir do momento em que o cedente vendeu seu crédito concessionário, ele não tem mais nada que ver com a solvência do devedor. Isso é um risco agora do cessionário, do novo credor, né? O novo credor, portanto, assume os bônus e o ônus de ser titular do crédito. Agora, existe uma exceção, né? Existe uma exceção. As partes, elas podem o quê? Acordar que o cedente vai se responsabilizar. Deixa eu até apagar aqui para ficar mais bonitinho. Acordar que o cedente irá se responsabilizar pela solvência do devedor. E aí é a autonomia privada das partes. Quais são as partes? Cedente e cessionário. Lembrando que o devedor não precisa participar desse contrato, né? Nesse caso, pessoal, chama-se de cessão pró-solvendo, tá? Cessão pró-solvendo. E a transferência do crédito é feita com o intuito de extinguir a obrigação apenas quando o crédito for efetivamente recebido pelo novo credor, pelo cessionário. Nesse caso, se o devedor for insolvente, haverá aí umas sanções, umas penalidades para o cedente, tá? Que é o quê? Ele vai ter que devolver o valor que ele recebeu. Veja que não é o valor do crédito, é o valor que ele recebeu. Lembra que normalmente ele recebe um valor menor do crédito? Então, ele tem que devolver esse valor. Ele devolve o valor recebido, até marcar, valor recebido, com juros. Tem que pagar as despesas da cessão, ou seja, se registrou por instrumento público e depois registrou no registro de títulos e documentos, teve custas isso, não teve? Vai ressarcir essas custas ao cessionário. E se o cessionário notificou, contratou advogado para cobrar o débito, para cobrar o crédito, no caso, o cedente também tem que ressarcir o cessionário dessas despesas, tá? Então, ele vai ressarcir o valor recebido, atenção, recebido, não o valor do crédito, vai com juros, além de pagar as despesas da cessão e as da cobrança do crédito, tá? Então, vou fazer um desenho aqui para vocês não se confundirem. Nós temos aqui o A, credor primitivo, B, devedor, que deve 20 mil. O A cede o crédito para o C por meio de uma cessão pró-solvendo. Isso significa que ele está se responsabilizando pela solvência do devedor, do B. B é insolvente. E C pagou 15 mil por esse crédito. 15 mil por esse crédito. B é insolvente. Se B é insolvente e a cessão é pró-solvendo, A terá que pagar quanto para o C? 20 ou 15 mil? 15. O valor recebido. Mais, aí vamos lá, mais juros, mais despesas da cessão, mais cobrança, mais despesas de cobrança que o cessionário teve ao cobrar o crédito. Entendido? Fácil, galera. Fácil, galera. Com exemplo, tudo fica mais fácil. Bom, quero fazer uma observação aqui final para vocês, e aí isso é um estudo já avançado que vocês vão analisar quando estudarem direito de família, ou direito das famílias, como atualmente na doutrina mais moderna gosta de chamar. Vocês vão ver que a alienação de bem imóvel, se a pessoa for casada, exige a anuência do cônjuge, salvo se eles forem casados pelo regime da separação absoluta. Esse é um artigo, pessoal, que vocês vão estudar muito à frente, tá? Muito à frente na faculdade.
mas é um artigo de extrema importância ao longo de todo o Código Civil. E os alunos de direito, qualquer que seja a matéria, tá, tem que ter uma visão sistemática do direito. Não dá para você estudar o direito compartimentado, né? Parte geral é uma coisa, obrigações é outra, contratos em espécie é outra coisa diferente, contratos, parte geral de contratos é outra caixinha, direito de família é outra, sucessões é outra. Não, o direito, ele dialoga, os artigos eles dialogam entre si, muito embora um artigo esteja na parte de obrigações e outro artigo esteja na parte de família. Por isso que eu faço questão, e também sabendo que vocês são capazes e merecedores de ter um conhecimento avançado, não precisam ficar nesse, né, Caio, Tício, Mévio, saca de arroz, saca de café, vocês podem ter conhecimentos práticos, reais, avançados. Eu faço questão de trazer esse artigo aqui para vocês, tá? E eu vou ler, eu faço até uma sugestão que vocês marquem esse artigo na parte ali de sessão de crédito, para se lembrarem que, se tratar de uma pessoa casada que queira ceder um crédito e esse crédito envolva um bem imóvel, né, ele tem que ter a anuência do cônjuge se não for casado, salvo se ele for casado pelo regime da separação absoluta, tá? E aí tem até a sanção, ó. Se não houver referida autorização, essa cessão de crédito poderá ser anulada pelo cônjuge que não autorizou, né? E essa ação tem que ser proposta até 2 anos após o término da sociedade conjugal, artigo 1649, tá? Vamos dar uma lidinha aqui só para vocês sacarem. Esse artigo é muito importante, tá, pessoal? Muito importante, 1647. Marca ele. Ele vai dizer o seguinte, ó. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, salvo no regime de separação absoluta, 1. Alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis. Alienar está incluindo aqui dentro de alienar. Alienar pode ser vender, pode ser doar, né? Ceder é alienar. Portanto, alienar bem imóvel, ceder bem imóvel, está incluso aqui nesta regra, alienar ou gravar. Tá? Outras regras: pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar a futura meação. 1649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz como necessário, tornará anulável o ato praticado, portanto, não é nulo, tá? Ele é anulável. Sendo anulável, ele pode, inclusive, convalescer com o tempo, caso não haja uma solicitação de anulabilidade desse ato, né? O ato é anulável, podendo o outro cônjuge, ou seja, o cônjuge que não autorizou, pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal, prazo para requerer a anulação, tá? Prazo decadencial, beleza? Isso vocês estudarem parte geral. Veja como está tudo dialogando, né? Prazo prescricional, prazo decadencial, né? Parte geral. Obrigações, cessão de crédito, né? Se tiver cônjuge, autorização, direito de família. Tudo está dialogando. Não se preocupem com regras específicas, com entendimento específico desse artigo, que é algo que vocês vão estudar mais detalhadamente no final da faculdade, tá? Mas vejam como é importante já ter noção disso aqui em obrigações, inclusive para saber que o direito está dialogando, né? O direito está dialogando. Tá? Com isso, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Se você curtiu a aula, deixe sua curtida, compartilhe o vídeo. Isso ajuda a propagar a aula para mais alunos. E eu desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!